Hoje, meus amigos, nós vamos viajar para o passado e falar de uma certa raça alienígena que veio parar na Terra. Os 12 pilares da natureza, também conhecidos como os 12 Olimpianos, possuem uma história um tanto curiosa. E nesse vídeo de hoje, eu vou apresentar essa história para vocês. Então, já vai deixando o seu like aí, se inscreva no canal se não for inscrito, e venha fazer parte da nossa tábua redonda. Aqui sua presença é sempre bem-vinda. Agora pega seu cafezinho, se acomode no sofá e cola mais. A história dos deuses máquinas ainda tem alguns pontos de mistério que não foram explicados, mas o que temos sobre eles vai começar em um passado muito distante e também em um universo diferente do nosso atual. Originalmente, os deuses máquinas eram uma existência única, chamada de caos primordial. O caos primordial é basicamente uma nave-mãe colossal, uma fortaleza esférica do espaço-tempo. E na mitologia grega, ele é conhecido como o mais antigo deus, e como tal, ele foi o responsável por enviar Gaia e os outros deuses máquinas para outro universo, que no Nasuverse seria o nosso. A estrutura dessa nave/ser possui uma tecnologia fora dos padrões, pois a sua estrutura robótica é uma construção projetada para cobrir completamente uma estrela, para fazer uso de sua energia. Sim, esse troço que veio de outro universo, para tentar achar um ambiente propício para a vida, abriga uma estrela como seu núcleo. E é desse zóio de Tandera que vão surgir os deuses máquinas, que nada mais são que partes dele mesmo, que ganharam independência ao desembarcar no humilde planeta Terra. Esses deuses máquinas são navios de guerra da classe Titã, e eram ainda mais resistentes que os 12 Olimpianos, sendo Zeus uma exceção, pois este está em uma classe própria. Originalmente, os deuses máquinas eram enormes naves espaciais, que eram chamadas de Aletheia. E embora fossem seres robóticos, eles são deuses conceituais nascidos de fenômenos naturais divinizados. No entanto, eles são fundamentalmente diferentes dos deuses naturais, mas ainda assim, eles são seres que presidem a natureza e vários fenômenos dela. Mas não se engane, mesmo nessa forma, é dito que eles eram capazes de produzir corpos remotos de tamanho humano. Tais corpos eram chamados de terminais, e eles usavam essa tecnologia para interagir com pessoas. E o que eu acho mais interessante no Nasuverse é exatamente isso. No mundo ficcional, ou até real, quando a gente pensa em seres extraterrestres, normalmente, o que pensamos é aquele arquétipo de monstros bizarros, ou organismos estranhos. Mas o Nasuverse meio que quebra essa regra. Muitos desses seres que a gente imagina dessa forma, na verdade são naves, alguns possuem partes mecânicas, e até mesmo a mistura de partes mecânicas com partes orgânicas. A própria Alien God não é bonitinha daquele jeito que conhecemos no jogo não, ela também é citada como uma nave na sua forma original. Existem outros casos, como o do próprio Sephar, que é uma arca das estrelas, e até mesmo o Oort, que possui uma forma de OVNI. E isso é bem legal, porque foge do padrão do que a gente tá acostumado a ver na ficção. Mas enfim, só um comentário, vamos continuar. Bom, o caos primordial e os deuses máquinas chegaram ao nosso universo após fugirem de seu universo que estava à beira da morte. E o objetivo dessa frota estelar era recriar o seu planeta natal com suas diversas funcionalidades, já que o planeta deles provavelmente deve ter ido de base. Mas a viagem desses seres foi bastante longa, e isso acarretou uma série de problemas nos sistemas da nave do caos e de sua frota como um todo. Ao entrarem no nosso universo que estava cheio de vida, eles vagaram bastante, na busca de achar um planeta adequado para eles. Mas por causa da longa viagem forçada, a maioria de suas funções começaram a se desgastar e a se fundir, o que os tornou incapazes de manter a frota. Diante de tamanho problema, sem esperança de achar um planeta, e quase desistindo da missão, eles conseguiram detectar o planeta Terra. Após uma análise feita pelo caos, que havia gastado 97% dos seus recursos para manter sua frota funcionando, o resultado da análise da Terra atendeu a 78% das condições que eles procuravam. Ao desembarcarem na Terra, essas divindades robóticas encontraram a humanidade no famoso continente de Atlântida, algo que aconteceu em algum período antes de 12.000 AC. Nesse período, os deuses máquinas, anteriormente funções do próprio caos, receberam nomes e personalidades através da humanidade que os adorava. Com isso, eles se sentiram felizes, e então, acabaram adquirindo um novo propósito, e abraçaram a fé da humanidade, incapazes de abandonar os sentimentos, que sequer eram necessários para suas funções. Eles se adaptaram para atuar como deuses da humanidade, ao invés de funcionarem como uma frota intergaláctica.
E daí em diante, eles se incorporaram ao planeta e abandonaram seu propósito original. Só que aí, vai acontecer um evento chamado de Titanomáquia, uma guerra entre os 12 deuses máquinas e os titãs. Nessa guerra brutal, Zeus acabou derrotando Cronos, o rei de todos os titãs, e então, roubou a coroa de Cronos, que se tornou uma habilidade de Zeus. Graças a isso, o deus do trovão se tornou então o deus-chefe e o único governante dos deuses de Atlântida, e assim, ele assegurou a posição dos 12 deuses máquinas como facção dominante. Daí para frente, os chamados deuses máquinas passaram a ser conhecidos também como pilares originais da natureza, se tornando o panteão de Atlante que governou em 12.000 a.C. Mas a coisa não vai parar por aí, porque mais uma guerra aconteceu próximo a esse período. Essa guerra é chamada de Leucosmáquia. Foi nesse período que Sefar chegou ao planeta Terra e esmagou os deuses na Terra, sendo os últimos os deuses de Atlântida. Sefar cacetou todos, e seu último adversário foi o deus da guerra. Segundo Sefar, Ares teria sido seu maior oponente, e portanto, ele decidiu roubar a sua espada como despojo de guerra. Foi uma situação de quase destruição total, mas após Sefar acabar com Ares, um humano usou a espada sagrada e salvou o que restou no planeta. O Titã Branco foi cortado pelo poder da Excalibur. É aqui que vai começar o fim dos deuses, pois após eles serem derrotados por Sefar, os seus remanescentes de Atlântida foram para a Grécia, e ali, eles se tornaram espíritos divinos, os 12 Olímpicos. E sim, existe uma diferença entre ser um espírito divino e um deus pleno. Um espírito divino seria a forma degradada de um deus. Já um deus é o estado mais puro e pleno de um determinado espírito divino. Ou seja, sendo deuses, suas autoridades estão todas no auge de sua forma. E os 12 olimpianos são a forma degradada e reestruturada do que restou dos 12 deuses máquinas, que foram destruídos por Sefar. Nessa forma, eles possuem corpos com características humanas, e portanto, os seus filhos, os semideuses, não terão seus corpos mecânicos. Como por exemplo, o Hércules, o filho de Zeus. Bom, mas após o ataque do Sefar e a degradação dos deuses, vai acontecer mais uma guerra chamada de Gigantomáquia. Essa guerra aconteceu entre os 12 deuses do Olimpo e os gigantes, com o apoio dos heróis gregos, incluindo o mais notável deles, Hércules. Infelizmente, ainda não se sabe com detalhes o que aconteceu nessa guerra, mas na cronologia, tal evento aconteceu por volta de 1500 AC. Com a degradação da Era dos Deuses, todos os deuses foram forçados a deixarem a superfície e se deslocaram para o lado reverso do mundo. E assim, os extraterrestres que vieram de outro universo ficaram conhecidos como os 12 deuses do Olimpo, da mitologia grega. E um dia eu vou falar individualmente sobre cada um deles, então aguarde que essa história ainda não acabou. Aqui foi apenas um resumo do que aconteceu e de como surgiram os deuses gregos do Nasoverse. E aqui, a gente encerra nossa jornada, e espero que todos tenham gostado da história dos robozinhos. Caso alguém tenha sugestões ou dúvidas, deixe na área de comentários que eu vou estar lendo e respondendo. Aliás, eu agradeço a todos que têm me dado sugestões, ideias de vídeos para trazer ao nosso canal. O apoio e a ajuda de vocês é, sem dúvida, muito importante para a nossa távola redonda. E se você caiu aqui por acaso, meu amigo ou minha amiga, aperta no botão se inscrever aí, ativa o sininho, porque aqui é vídeo toda semana. E agora eu me despeço de vocês, agradecendo a todos os mestres e servos que me acompanharam até aqui, e também a todos os mestres que enviaram esse vídeo para todos os heróis. Até o nosso próximo vídeo. Fui, valeu e tamo junto!